Fisiologia é um assunto gigantesco, cheio de detalhes, muitas vezes encarado como difícil pelos alunos e que tem uma recorrência altíssima no Enem. E o que eu quero fazer aqui com você é te mostrar qual é a melhor forma, o melhor caminho para você estudar fisiologia e fazer isso não só como professor de biologia, mas como mentor aqui da mentoria também. Então, se você é meu mentorado, está assistindo aí, tamo junto aqui também e você vai conseguir as estratégias que são necessárias para conseguir ter um melhor aproveitamento, um melhor rendimento de fisiologia. Vamos lá. Você já pega aqui a plataforma da M Academy, que está aqui do meu lado. Eu sempre, né, erro aqui o lado que é aqui do meu lado. Então você consegue visualizar algo muito interessante. Fisiologia, para a gente, tem 5 módulos. Do módulo 21 ao módulo 25. Se você observar dentro desses 5 módulos, nós estamos trabalhando os conteúdos e conceitos referentes a 9. Olha isso, 9 sistemas. Então você tem aí do módulo 21 ao 25, sistema circulatório e respiratório, você tem sistema digestório, sistema imunológico, sistema endócrino e nervoso, sistema excretor e reprodutor. Olha só a quantidade de coisas que você vai ter aí nesse percurso, nesse percalço. São 5 módulos gigantescos. E aí você já pensa assim, pelo amor de Deus, vou ter que virar médico agora, antes de passar na faculdade de medicina, para poder conseguir fazer essa prova. E não é por aí. Teu professor vai fazer um terrorismo contigo, por quê? Porque ele vai pegar isso aqui e vai dizer, olha só, esse assunto é muito grande, você tem que saber, você tem que conhecer os pormenores, cada detalhe, e é aquele momento onde o professor de biologia, ele vai lá e se amostra para você, coloca um monte de coisa para fora que você nunca vai nem utilizar, mas eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para te mostrar que é possível você pegar esses 9 sistemas e acertar questões sobre eles. É isso que você precisa. Você passa no Enem acertando questões sobre isso. Não é sabendo resolver o problema da doença de alguém. Isso aí você descobre depois que você passar em medicina e aí você aprender sobre isso. Então, como você vai aprender isso aqui comigo, você já consegue ter um gostinho, olha só, um gostinho do que é ser um AMer. E eu quero ir além, eu quero te entregar ainda mais isso aqui. Se você clicar no link aqui abaixo, você vai conseguir um trial, ou seja, você vai ter um acesso a essa plataforma e tudo que eu vou te mostrar aqui durante 15 dias de graça. Você não precisa nem passar o cartão, é só ir lá, se inscrever e aproveitar durante 15 dias. E aí depois você me diz, depois que você tiver essa plataforma na sua mão e toda essa estratégia, toda essa construção para você poder utilizar e se preparar aí da melhor forma. É exatamente isso que eu quero te entregar aqui. Valeria a pena? Na minha época de vestibular, se eu tivesse isso nas minhas mãos, meu Deus, né? Como seria mais tranquila a minha jornada, a minha caminhada. Mas vamos lá, né? Dentro desses 5 módulos, o que é que você precisa observar? Qual é o que mais cai? O que é mais importante de fisiologia para eu conseguir direcionar não só a minha energia, mas a minha atenção e o meu esforço, tá? Então a gente bate o olho aqui do módulo 21 ao módulo 25. Então eu tenho circulatório, respiratório, digestório, imunológico, nervoso, endócrino, excretor, reprodutor. Mas qual desses realmente é o mais importante, professor? O mais importante desses, que é o que tem mais recorrência em questões, é o sistema imunológico. Esse módulo 23. Se você se dedicar um tempo específico a ele, com certeza você tem uma alta chance de encontrar uma questão de sistema imunológico e se dar bem nela. Principalmente porque nós viemos aí de tempos específicos que tem uma relação muito grande com o sistema imunológico, principalmente agora no mundo pós-pandêmico. Então, questões sobre vacinas, questões sobre doenças, questão sobre como o nosso organismo reage, questões sobre a importância do porquê eu tenho que tomar 2 doses de uma vacina. Isso é muito importante. E aí você pode dizer, professor, então uma riqueza de detalhes disso, de questões que são muito recorrentes. Eu vou passar 2 meses só estudando fisiologia do sistema imunológico. Claro que não. Olha só, vou abrir esse módulo aqui para você ver como é que ele está estruturado. Olha só, o que você precisa, como eu sempre gosto de dizer, é não ser um especialista, mas ser um bom resolutor, uma boa resolutora de questões. É isso que o Enem quer de você. Então é isso que eu vou fazer aqui com você. Olha só, quando a gente pega, a primeira coisa que tem para você nesse módulo de sistema imunológico é uma listinha marota para você pegar e se divertir, que é o que a gente chama de lista QTQ. O que é que eu faço com os meus alunos, especialmente se você já está na jornada do Enem há muito tempo? Pega essa lista QTQ antes de ir para a aula. Por quê? Você já fez o ensino médio. Talvez você já venha aí de 2 anos de cursinho. Então, por que você vai refazer o ensino médio outra vez?
você já teve contato com isso, o teu cérebro já viu esse tipo de assunto. O que você precisa é lapidar, fechar as lacunas desse conteúdo que você ainda tem dúvidas ou ainda está errando em prova. E como é que a gente faz essa lapidação, esse ajuste, fecha essa lacuna de conteúdo, de conceito? Mapeando o que a gente precisa, mapeando o que de fato eu tenho dificuldade. Então, olha só, eu pego essa lista de QTQ, faço ali e vejo as questões que eu errei. Professor, eu errei questões só de componentes. Eu não consigo lembrar os componentes do sistema imunológico. Quando eu vou para a parte de vacinas, quando eu vou para a parte de antídotos, quando eu vou para a parte de doenças, eu consigo entender. Mas essa parte de componentes, saber qual a função de cada um, muitas vezes eu esqueço o nome da célula que faz isso, o porquê que essa célula está aqui e não ali. Então eu acabo me embananando. Então eu vou assistir sobre vacina, sobre tudo isso? Não, porque eu estou acertando, eu vou assistir sobre aquilo que eu estou errando. Então, esse mapeamento prévio antes da aula, ele é muito importante. Então, eu tenho alunos na minha turma de mentoria que tem aí 5, 6 anos fazendo o Enem, que chegaram para mim agora e estão dizendo, professor, eu vou reassistir o ensino médio inteiro. Não, você já conhece esse conteúdo. Eu preciso saber o que é que você ainda está errando. Então, eu pego, faço a lista QTQ junto com eles aí, vejo os erros que eles estão tendo. Você vai assistir aula disso, disso e disso. Lapidou esse conhecimento, vamos para o próximo, porque assim você aumenta o rendimento e aumenta a eficiência desse aluno. Ao invés de pegar ele na cadeira e sentar para assistir 5 horas de aula sobre o sistema imunológico que ele já assistiu 5 anos anteriores. Então, não faz sentido. Pega essa visão, pega essa estratégia, certo? Então, depois aqui da QTQ, você vai encontrar um módulo de sistema imunológico propriamente dito, as aulas que você vai assistir. 4 aulinhas. Olha só isso. 4 aulinhas para você conseguir garantir questões de sistema imunológico. Eu estou te dizendo aqui o quê? Que você precisa do que está aqui para responder toda e qualquer questão. Mas, professor, então quer dizer que isso daí é extremamente superficial. Não. Isso daqui eu como professor, como mentor, filtrei para você o que você realmente precisa, baseado no tipo de questão, no modelo de questão, na recorrência dessas questões, para acertar sistema imunológico na prova. Então, você não fez esse trabalho de estar preparado para tudo. A gente já está fazendo para você. Você tem que estar preparado para isso, porque é sempre assim que cai, é sempre nessa recorrência, nesses 2, 3 modelos aqui, sabe isso. Então, a gente está direcionando para você, ao invés de te pegar, sentar na cadeira e te dar uma aula sobre imunologia que um professor da universidade vai te dar quando você se tornar aí aluno de medicina. Quando você chegar lá, você vai estudar o que você precisa para salvar uma vida. Aqui você precisa saber para resolver uma questão. Então, olha só, esse ponto direcionado é o que eu vou te mostrar aqui, olha só. Eu tenho 3 aulas específicas aí, ó, morfologia geral, imunização e quadro infeccioso. Se você prestar atenção, tem um nomezinho aí, faixa preta, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse conteúdo é para alguém que já está num nível avançadíssimo, acertando ali 14 de 15 questões de biologia num simulado, e ele precisa só de um ajustezinho ali para, quem sabe, gabaritar uma prova. Então, esse aluno, ele vai assistir essa aula faixa preta. Se você não está nesse nível faixa preta de acertos, você pode deixar essa aula para depois. Você pode deixar essa aula lá para o fim do ano, se você tiver tempo. Se não tiver, pode focar em morfologia geral e imunização. Juntando essas 2 aulas fragmentadas, você vai ter pouco mais de 44 minutos de aula. Gente, 44 minutos de aula para você conseguir resolver toda e qualquer questão de imunologia. Isso daqui é o ouro do ouro da biologia. Então, eu te entregando o que você realmente precisa. Então, você faz a QTQ, você pega ali em cima, nossa, professor, eu estou errando questões sobre imunização. A morfologia eu já sei, quais são os órgãos do sistema imunológico, quais são as células, o que cada uma delas faz, como elas se transformam, como elas se formam, tudo isso eu já estou ok. Mas eu estou errando questões sobre como o mecanismo vacinal funciona. Então eu vou lá só na aula de imunização, lapido esse conhecimento, refaço as minhas questões e depois eu pego novas questões que tem lá na aula de exercícios. Então eu tenho aí 2, 3 momentos de questão, porque esse é o foco. É você se tornar um bom resolutor de questões. Então aqui, ó, neste quadro geral deste módulo, você consegue lapidar o assunto de fisiologia que mais cai no Enem. E isso está reproduzido claramente para todos os outros módulos de fisiologia também. Por quê? Porque você precisa ter esse estudo baseado na eficiência. Então vamos lá para a sequência. Quais são os outros conteúdos de fisiologia que acabam caindo mais? A gente pode ver aqui sistema digestório, sistema circulatório também costuma cair com uma recorrência significativa. Sistema excretor também é uma boa pedida dentro do Enem. Muitas questões falando sobre rins, sobre néfron, sobre fisiologia renal, sobre produção de urina. E aí você entra num módulo como esse, que acaba acarretando muitas questões, e vê aqui, ó, tá bem separadinho, ó, sistema reprodutor, sistema excretor. Vamos entrar aqui, ó, anatomia geral, fisiologia renal,
regulação hormonal. Então, tudo fragmentadozinho para você saber exatamente onde você está errando. Você faz a QTQ, você vê o mapeamento dos seus erros e vai ali direto, objetivamente, naquilo que você está errando mais. Então, isso daqui é a gente te forçando a seguir uma estratégia. Você precisa conhecer os seus erros e o seu passo a passo, a sua jornada, para saber o momento e aquilo que precisa de lapidação e ajuste. Porque se a gente só fica assistindo aula e resolvendo questões, a gente não tem essa análise de métricas e não tem essa análise direcionada e individualizada para a construção do teu processo. Não é porque todo mundo aprende fisiologia renal, ou porque todo mundo aprende sistema excretor desse jeito, que você também vai aprender. A individualização é a chave do processo, beleza? Então, por isso, esses módulos aqui vão fazer toda a diferença para você. Então, se você conseguiu entender aqui que o foco está não em pegar todos aqueles 5, né, módulos e, meu Deus, fisiologia no alto nível. Não, eu vou pegar aqui o módulo que mais cai. Vou focar nele. Principalmente se você já está aí na reta final do Enem, tá? Você pega esse módulo aqui, você vai garantir aí 1, 2 questões de sistema imunológico com certeza na prova do Enem. Então isso é muito importante, principalmente nesse cenário pandêmico que eu disse para você. Pós-pandemia, muitas questões de vacina já caíram, questões sobre Covid já caíram, então faz diferença sim. Então isso daqui é estratégia para o teu dia a dia. Se fez sentido para você, toca nesse trial, vem aproveitar 15 dias gratuito dessa plataforma que eu estou te esperando aqui para pegar na tua mão e te levar até o 15 de 15 em biologia. Valeu!